O que acontece quando Deus cumpre uma promessa que parecia impossível? Depois de anos de espera e silêncio, o nascimento muda tudo. Em Lucas 1, versículos 57 a 80, vemos o nascimento de João Batista, a restauração da voz de Zacarias e um cântico profético que anuncia que Deus visitou seu povo. Neste episódio, vamos contemplar como o Senhor começa a cumprir suas antigas promessas e como a luz da salvação começa a nascer na história. Abra sua Bíblia e acompanhe esta passagem conosco. Lucas capítulo 1, do versículo 57 a 80. E completou-se para Isabel o tempo de dar à luz, e teve um filho. E os seus vizinhos e parentes ouviram que tinha Deus usado para com ela de grande misericórdia, e alegraram-se com ela. E aconteceu que, ao 8º dia, vieram circuncidar o menino, e lhe chamavam Zacarias, o nome de seu pai. E respondendo sua mãe, disse: Não, porém será chamado João. E disseram-lhe: Ninguém há na tua parentela que se chame por este nome. E perguntaram por acenos ao pai como queria que lhe chamassem. E pedindo ele uma tabuinha de escrever, escreveu dizendo: O seu nome é João. E todos se maravilharam. E logo a boca se lhe abriu e a língua se lhe soltou, e falava louvando a Deus. E veio temor sobre todos os seus vizinhos, e em todas as montanhas da Judéia foram divulgadas todas essas coisas. E todos os que as ouviam as conservavam em seu coração, dizendo: Quem será, pois, este menino? E a mão do Senhor estava com ele. E Zacarias, seu pai, foi cheio do Espírito Santo e profetizou, dizendo: Bendito o Senhor Deus de Israel, porque visitou e remiu o seu povo, e nos levantou uma salvação poderosa na casa de Davi, seu servo, como falou pela boca de seus santos profetas desde o princípio do mundo, para nos livrar dos nossos inimigos e das mãos de todos os que nos aborrecem, e para manifestar misericórdia a nossos pais, e para lembrar-se do seu santo concerto, e do juramento que jurou a Abraão, nosso pai, de conceder-nos que, libertados das mãos dos nossos inimigos, os servíssemos sem temor, em santidade e justiça perante ele todos os dias da nossa vida. E tu, ó menino, serás chamado profeta do Altíssimo, porque hás de ir ante a face do Senhor, a preparar os seus caminhos, para dar ao seu povo conhecimento da salvação na remissão dos seus pecados, pelas entranhas da misericórdia do nosso Deus, com que o Oriente do Alto nos visitou, para alumiar os que estão assentados em trevas e sombra de morte, a fim de dirigir os nossos pés pelo caminho da paz. E o menino crescia e se robustecia em espírito, e esteve nos desertos até o dia em que havia de mostrar-se a Israel. Amém, meus irmãos. Aqui nós temos então esse relato. Nós já vimos lá no início do capítulo 1, o relato do nascimento, o anjo Gabriel anunciando o nascimento de João, e agora aqui nós vimos o nascimento ocorrendo. Então, aproximadamente aqui 9 meses ou talvez um pouco mais de tempo depois daquele início lá, nós vemos agora João nascendo. E a primeira coisa que o Lucas nos apresenta aqui é que ao chegar o momento de Isabel dar à luz ao seu filho, os seus vizinhos e parentes já estavam alegres. Então nós chamamos aqui de uma alegria comunitária, aquela maravilha que Deus havia feito na vida daquele casal de idosos, Zacarias e Isabel, havia alegrado seus vizinhos e seus parentes. Estavam todos felizes, ansiosos, esperando aquele momento tão feliz. O casal, uma vida toda sem filhos, uma vida toda pedindo a Deus por um filho, e agora estavam todos felizes, porque o que havia acontecido era um milagre. Uma mulher já idosa ter concebido e agora daria à luz a um menino. Mas até aí, para eles estava ótimo. Eles estavam felizes por aquele casal que teria um filho. E até aí, para eles, era já algo extraordinário. Mas o Espírito Santo reservava ainda muito mais coisas para eles. E aí foi o que Lucas relata aqui. Nasceu o menino e ao 8º dia, como era de costume, vieram para circuncidar aquele menino. E ao circuncidar o menino, eles davam um nome ao menino. E como o pai estava mudo, eles assumiram, sem perguntar para ninguém, eles assumiram, olha, o nome desse menino vai ser Zacarias. E começaram os procedimentos da circuncisão
chamando o menino de Zacarias. Aí Isabel interrompe esse procedimento e diz: não vai se chamar Zacarias, vai se chamar João. E a forma como ela interrompe isso já deixa claro que ela tinha certeza que o nome daquele menino era João. E aí nós podemos pensar um pouco, como ela tinha certeza? O Zacarias estava mudo. Então, a não ser que ele tivesse escrito para ela em algum momento, Lucas não deixa claro aqui como isso se deu, mas o fato é, Isabel estava certa que o nome daquele menino era João. E eu queria destacar algumas coisas aqui nesse nome. O primeiro é, como soou isso aos ouvidos daquelas pessoas? Soou muito estranho. É um ponto fora da curva. Primeiro porque não era normal, como nós vimos aqui, João nos apresenta, eles dizem assim: mas como assim João? Não tem ninguém na sua parentela com esse nome. Era tradicional que os filhos recebessem o nome do pai ou de alguém da descendência deles, da parentela. E automaticamente os parentes e os vizinhos, ao ouvir aquela mulher dizer: não, o nome desse menino vai ser João, eles pensaram: olha, peraí, alguma coisa está estranha aqui. Esse menino, ela disse que é para ser chamado de João, nós achávamos que o nome dele ia ser Zacarias, que nada mais normal do que uma criança tão esperada a vida inteira, um milagre de Deus para um casal já idoso, é óbvio que o pai ia querer batizar com o nome dele. Que honra para o pai. E aí a mulher simplesmente do nada diz: não, vai ser João. Ela quebrou ali uma tradição, ela saiu algo do normal. E se nós entendermos o significado do nome João, ainda fica mais interessante, porque o significado do nome João, obviamente, irmãos, João não é o nome dele, né? O nome dele é em hebraico, né? Que eu sinceramente não sei dizer. Eu vi as letras aí em hebraico, mas não sei pronunciar. Eu sei pronunciar em grego. Em grego é Iohannes. Como foi escrito, como Lucas escreveu, é Iohannes. E aí, ao longo do tempo, veio para o latim, depois veio para o português e acabou sendo o nosso João. Mas esse nome Iohannes em grego significa Deus é gracioso. Então ela disse assim: olha, é o seguinte, ele não vai se chamar Zacarias. Ela quebrou ali uma tradição, quebrou algo normal, saiu da normalidade. Ele vai se chamar Deus é gracioso. E aí as pessoas que estavam ali disseram: não, mas espera aí, como assim? O normal é se chamar com o nome de alguém da família. Não tem ninguém na sua família chamado Deus é gracioso. Vamos fazer o seguinte, vamos perguntar para o pai. E o pai não podia falar. Só que olha que interessante, quando eles vão perguntar para o pai, eles dizem assim no versículo 62, e perguntaram por acenos ao pai como queria que eles chamassem. E aqui nós podemos talvez pensar um pouco, perguntaram por acenos. Mas ele já não, a Bíblia diz que ele só estava mudo. Será que ele também não podia ouvir? Ou será que eles pensaram que ele não podia ouvir? Ou será que é só costume mesmo quando a gente vai falar, às vezes, com alguém? Quando a gente vai falar com alguém de outra língua, a gente costuma falar mais alto, né? Uma vez eu estava falando com um argentino e comecei a gritar e disse: não, eu só sou argentino, eu não sou surdo. Então, quem sabe foi a situação deles ali, né? Falaram com gesto e perguntaram para João: e aí? Qual é o nome para Zacarias? Qual é o nome dessa criança? E aí ele pegou uma tabuinha de escrever e escreveu, confirmando o que Isabel havia dito. O nome dele é João. E é interessante que quando ele fez esse ato de pegar essa tábua e escrever e dizer o nome do menino é João, todos se maravilharam. E depois de todos se maravilhar, no versículo 64, Lucas diz: e logo abriu a boca dele e a língua se soltou e falava louvando a Deus. Esse "e falava louvando a Deus", Lucas relata um pouquinho mais abaixo, que depois nós vamos entrar a partir do versículo 67. Aqui Lucas simplesmente disse, ele falava louvando a Deus. Depois, mais para baixo, nos outros versículos, ele detalha o que Zacarias falava. Mas agora ele quer ressaltar, e falava louvando a Deus, e ao falar isso louvando a Deus, que depois nós vamos ver o que é que ele falou, houve temor sobre o povo. Lucas destaca no versículo 65, e veio temor sobre todos os seus vizinhos. Reverência. Eles viram que não era só um casal de idosos que tinha sido abençoado com um filho. Tinha algo diferente naquela criança. Um nome diferente. Um nome com significado especial. Deus é gracioso.
o milagre daquele pai ter voltado a falar, tinha ficado mudo, ninguém sabia por que tinha ficado mudo. De repente aquele homem volta a falar e volta a falar cheio do Espírito Santo e louvando a Deus. Houve temor. E temor não no sentido aqui de medo, mas temor no sentido de reverência. E aí Lucas acrescenta, e todas as montanhas da Judéia foram divulgadas essas coisas. Essa notícia correu. João já chegou sendo uma notícia. Deus já marcou o nascimento daquele menino como algo que, como nós dizemos hoje, viralizou. Todo mundo ficou sabendo. Todas as montanhas da Judéia, a forma que Lucas encontra de dizer, todo mundo ficou sabendo. E eles perguntavam ao ficar sabendo, algo tem diferente nessa criança. Mudou a tradição, saiu da rotina. Nós temos que olhar o que vai acontecer com esse menino, mas com certeza dali vem algo diferente. E eles se perguntavam, o que será que tem nesse menino? O que será que tem na vida desse menino? Olha que interessante isso. E conosco, irmãos, acontece também algo muito similar. Por isso que eu falei na lição passada, e Lucas, nesse primeiro capítulo, ele aborda esse tema e ele traz essa situação várias vezes. É um velho que teve a oportunidade da sua vida ao oferecer incenso a Deus, uma espera de uma vida toda, mas não era aquilo que Deus queria. Deus tem uma promessa para ele. Era uma jovem, uma menina, que quebrou a rotina e que recebe a visita de um anjo dizendo que ela vai ficar grávida antes de casar. É uma criança que salta no ventre de alegria ver uma outra mulher. É uma mãe que está grávida, que tem a revelação do Espírito Santo de que a outra sua prima está grávida também e que espera o seu Salvador. São coisas extraordinárias e Lucas destaca isso. E o que é padrão no relato de Lucas é que sempre o Espírito Santo está ali. E nós cremos que quando nós aceitamos a Jesus como nosso Salvador, o Espírito Santo faz morada em nós. Nós recebemos o Espírito Santo. Nós somos cheios do Espírito Santo. E quando nós somos cheios do Espírito Santo, nós saímos da normalidade. Nós somos uma nova criatura. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Aqui para Isabel e João e Zacarias, as coisas velhas eram o nome. As coisas velhas era a incapacidade de ter um filho, que Deus mostrou. Para nós, as coisas velhas são aquele pecado que nós abandonamos, aquela natureza carnal do pecado e tantas outras coisas. Cada um de vocês, eu tenho certeza, que tem algo que mudou na sua vida quando você aceitou a Jesus. Quando nós aceitamos a Jesus, as coisas se fazem novas. E por isso não é estranho a gente ver que quebra a normalidade. E também a gente causa curiosidade nas pessoas. As pessoas ficam, o que vai sair dali? Mas espera aí, esse ali não era aquele meu amigo, aquela minha amiga? Aquela pessoa que vivia dando problema? Aquela pessoa que estava sempre envolvida em coisa ruim? Ou aquela pessoa que estava sempre arrumando briga? Aquela pessoa que estava sempre fazendo coisa errada? E agora, o que será que vai sair dali? Tem algo diferente nessa pessoa. É esse o impacto que o Espírito Santo causa quando chega na nossa vida. E assim como João e o nome de João anuncia, o Deus é gracioso, a nossa vida também anuncia isso. É a graça de Deus sobre nós. Ah, mas como assim? Antes você era uma pessoa problemática e agora você é tranquilo? E aí as pessoas, ao verem a nossa atitude, a gente não precisa nem falar, muitas vezes. É a graça de Deus sobre ele. É a graça de Deus sobre ela. Essa pessoa mudou. Agora, ele não é mais aquele brigão, aquela brigona, aquela pessoa que está sempre arrumando problema por aí. Agora é uma pessoa amável, uma pessoa longânima, fruto do Espírito. Então, quando o Espírito Santo entra em alguém, irmãos, ele causa diferença. E agora nós vamos ver lá no versículo 67, em detalhes, o que é isso que Zacarias, cheio do Espírito Santo, louvou a Deus. Que louvor Zacarias entregou a Deus? E ele, de novo eu falei, dependendo da sua Bíblia, se a sua Bíblia é mais recente, você vai encontrar esse trecho do versículo 67 até o versículo 79, você vai encontrar ele formatado de forma diferente, porque indica que ali é um cântico,
é um hino. Zacarias cantou um hino ao Senhor. Por isso que Lucas diz, louvou ao Senhor. Ele foi cheio do Espírito Santo e ele cantou um hino ao Senhor. Por que o nome? Porque esse hino ele começa dizendo bendito é o Senhor. Esse hino ele é conhecido por Benedictus, que é bendito em latim. Então, Zacarias cantou um hino ao Senhor. E esse hino nós podemos dividir, meus irmãos, em 4 estrofes. Em cada estrofe, Zacarias aborda um assunto. A primeira está lá no versículo 68. Zacarias diz assim, bendito o Senhor Deus de Israel, porque visitou e remiu o seu povo. Remir, nós já aprendemos lá quando estudamos Efésios, remir significa comprar a liberdade, pagar o preço para libertar um escravo. Essa palavra remir era utilizada quando um escravo era comprada a liberdade dele. Ou ele ganhava dinheiro e comprava sua própria liberdade, o que era muito difícil, praticamente impossível, ou alguém comprava a liberdade dele, que era mais comum. Remir significa isso. Quanto custa a liberdade desse escravo? Tanto, está aqui o dinheiro, alforria, em português a gente chama de alforria. Esse escravo está remido. O que Zacarias começa dizendo ali é, o Senhor é bendito, é o Deus de Israel, porque ele não só visitou o seu povo, mas ele comprou a liberdade do seu povo. Olha só que forma forte já de começar o louvor. E aí ele vai para a segunda estrofe, que começa no versículo 69 e vai até o 75. Olha o que ele fala do 69 ao 75. E nos levantou uma salvação poderosa na casa de Davi. Então ele está dizendo, olha, aqui é a casa de Davi. Ele está fazendo todo momento menção às profecias messiânicas. Viria um Messias, viria um Salvador, seria da descendência de Davi. Nos levantou uma salvação poderosa na casa de Davi, seu servo. E aí ele mesmo confirma o que eu disse, como falou pela boca dos seus santos profetas desde o princípio do mundo. Por que ele levantou essa salvação? Para nos livrar dos nossos inimigos e das mãos de todos os que nos aborrecem, e para manifestar misericórdia a nossos pais, e para lembrar-se do seu santo concerto. Olha de novo a menção às profecias. E do juramento que jurou a Abraão, nosso pai. Que juramento foi esse? De conceder-nos que, libertados das mãos dos nossos inimigos, os servíssemos sem temor, em santidade e justiça perante ele todos os dias da nossa vida. Na primeira estrofe, Zacarias diz, a nossa liberdade foi comprada. Na segunda estrofe, Zacarias diz, os nossos inimigos foram derrotados. Ou seja, nós fomos libertos do pecado e aqueles que nos escravizavam não podem mais nos escravizar. Aqui, irmãos, é o fundamento para nós dizer que uma vez que nós fomos remidos, uma vez que nós somos comprados, o nosso pecado foi pago, nós não somos mais escravos do pecado. Nós temos agora, irmãos, a autoridade em Cristo para não pecar. Nós, como crentes, nós não temos mais desculpa para pecar. A nossa carne está aqui, nós ainda não estamos 100% glorificados, mas nós temos a autoridade em nossa vida, pelo sangue de Cristo e pelo Espírito Santo, de dizer não para o pecado. Antes de nós sermos salvos, antes de nós aceitarmos a Jesus, antes do novo nascimento, nós éramos escravos. E nós não tínhamos a condição ou poder para dizer não ao pecado. Nós éramos pecadores por definição. E eu sempre gosto de dizer isso. Ah, não, isso é mentira. Na verdade, eu penso diferente. Quando eu vou para a igreja que eu sou um escravo, porque eu fico lá seguindo aquelas regras e tem que obedecer isso, tem que obedecer aquilo. Não, eu fora da igreja, eu sou livre, eu faço o que eu quero. Ah, é? Faz o que você quer? Experimenta parar de fazer para ver se você consegue. Ah, eu faço o que eu quero. Eu vou a todas as festas que eu quero. Ah, é? Experimenta parar de ir às festas. Ah, eu bebo, eu faço o que eu quero. Ah, experimenta parar de beber. Ah, eu me prostituo, eu uso o meu corpo de forma sensual, eu alimento os prazeres da carne.
Experimenta parar de fazer isso, vamos ver se você consegue. Aí você vai identificar se você é livre mesmo ou se você é um escravo. Agora, quando nós nascemos de novo, nós somos remidos, a nossa liberdade é comprada e o nosso inimigo é derrotado. Agora, o pecado está derrotado para nós. Aí diz, não, mas agora eu ainda sinto tentação. Sente tentação, mas a gente sabe como lidar com a tentação. E agora não é mais a nossa força que está ali lutando com aquela tentação. Como que Jesus lutou com a tentação? Jesus foi lá, tentado no deserto. Como que ele fez? Ele não lutou com o poder divino dele. Até ele foi provocado por Satanás. Satanás diz, se você é Deus, faz isso, faz aquilo. Jesus lutou como homem para nos mostrar que nós também podemos lutar e vencer a tentação. Ele não usou os poderes divinos dele. Mas que poder Jesus usou? A palavra de Deus. Jesus só ia respondendo, se você é o Filho de Deus, então faça com que essas pedras se transformem em pão. E aí Jesus respondeu citando a Bíblia. Nem só de pão viverá o homem. Aí Satanás pensou, ele conhece a Bíblia, mas eu também conheço. Eu sei a Bíblia de cor. Eu sei exatamente em cada momento que foi escrito a Bíblia, quem escreveu. Eu conheço todos os versículos da Bíblia, Satanás pensou. Então se ele veio com a Bíblia, eu também vou ir com a Bíblia para ele. Mas qual é a estratégia de Satanás? Usar texto bíblico fora do contexto. Não, mas a palavra de Deus diz que se você se jogar daqui, o Senhor mandará anjos para te proteger. E Jesus responde de novo com a Bíblia, dentro do contexto, dizendo, mas a palavra também diz, não tentarás o Senhor teu Deus. Entenderam esse embate? Jesus ali está lutando com Satanás e dizendo, assim como eu lutei com ele, você também pode lutar. Que nada, nenhuma arma que Jesus usou naquela luta não está disponível para nós hoje. E por isso nós podemos dizer que nós fomos remidos, nossa liberdade foi comprada e nós podemos dizer que nosso inimigo foi derrotado. Irmãos, esse louvor aqui de 4 estrofes que Zacarias cantou, ele é conhecido como a primeira profecia, a última profecia da antiga aliança e a primeira profecia da nova aliança. Ele marca a transição. Zacarias está a todo momento lembrando das profecias do Antigo Testamento. Ele está a todo momento dizendo, olha, Deus prometeu. Mas agora, daqui para frente, ele já começou a falar na segunda estrofe, na primeira, Deus nos remiu. Na segunda, Deus destruiu nossos inimigos. Então olha que ele já está falando como se cumpriu. Então ele lembra que havia uma promessa, mas ele também está dizendo, agora se cumpriu. E olha que interessante, porque na verdade não se cumpriu, Jesus ainda não tinha nascido. Mas Deus já está usando ele em profecia para dizer, chegou a hora. Chegou a hora de vocês serem libertos, chegou a hora dos inimigos serem derrotados. E aí a terceira estrofe, ele diz assim, do versículo 76 e 77. Agora ele se volta, então ele deixa de falar do Salvador e ele se volta para o seu filho João. E diz assim, e tu, ó menino, serás chamado profeta do Altíssimo. E aí ele profetiza sobre a vida de João, porque hás de ir ante a face do Senhor, ou seja, adiante do Senhor, a preparar os caminhos, para dar ao seu povo conhecimento da salvação, na remissão dos seus pecados. Agora aqui, Zacarias traz uma outra abordagem. A dívida foi cancelada. Primeiro, no primeiro estrofe ele diz, a liberdade de vocês foi comprada. Na segunda estrofe ele diz, os inimigos de vocês foram derrotados. E agora na terceira estrofe ele diz, João vai à frente do Senhor, anunciando a salvação, e essa salvação diz respeito à remissão. O que é remissão? Remissão é um substantivo que significa perdão. Remir é um verbo. No original são palavras bem diferentes, mas em português elas são muito similares. Só que o remir é um verbo que significa comprei, a sua liberdade foi paga, comprar a liberdade. Remissão é um substantivo que significa perdão. Então o que João está dizendo aqui, o que Zacarias está dizendo aqui é, você, meu filho João, vai anunciar agora, adiante da vinda do Senhor, você vai ir preparando o caminho em cumprimento àquilo que
nós já tínhamos as profecias de que veio o perdão dos pecados. A dívida foi cancelada. O Senhor comprou a nossa liberdade, o Senhor destruiu o nosso inimigo, mas quer saber? Nós não devemos nada para Ele. Ele podia cobrar de nós a nossa liberdade, Ele podia cobrar de nós essa libertação, mas Ele está dizendo que a dívida foi anulada. É de graça, é de graça. Olha só que interessante. O Evangelho, meus irmãos, ele é uma boa notícia. Quando Zacarias usa ali a expressão salvação, que João vai anunciar a salvação, ele está dizendo, João vai anunciar essa boa notícia. E é uma boa notícia. O Evangelho é uma boa notícia dizendo, vocês foram comprados, a liberdade de vocês já foi paga, os inimigos de vocês foi derrotado e vocês foram perdoados. Às vezes a gente tende a se confundir e a gente pensa que o Evangelho é um conselho assim do tipo, faça isso, 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 isso para ser salvo. Isso não é Evangelho, isso é religiosidade. O Evangelho é uma boa notícia. Escuta, você já é salvo se você crer. Ah, mas eu sou uma má pessoa, eu tenho os meus pecados, eu não mereço a salvação. É isso mesmo, você não merece. E é por isso que você é salvo. Porque não é sobre o que você faz, é sobre aquilo que Ele fez. E João recebeu essa missão de anunciar, de preparar o caminho. Imagina numa época em que as pessoas esperavam o Messias que viesse destruindo Roma, e João, aquele menino nascendo e recebendo essa missão. Não, você vai anunciar o arrependimento. Você vai anunciar, conforme o cumprimento das profecias, que os filhos se tornariam aos pais, que os pais se tornariam aos filhos. Você vai aplainar o caminho do Salvador. O que é isso? Tornar o caminho plano. Aquilo que é cheio de morro, aquilo que é cheio de montanha, que é difícil de acessar, que é algo inalcançável, você vai tornar plano. A mensagem é essa. E aí na última estrofe, Zacarias fala sobre, do versículo 78 ao 79, ele fala sobre o raiar de um novo dia. E pelas entranhas, olha só, da misericórdia do nosso Deus. Por que ele usa a expressão entranhas? Hoje nós não usamos mais essa expressão. Quando a gente gosta de alguém, ou quando a gente quer elogiar alguém, a gente usa a expressão do fundo do meu coração. Assim, eu amo você do fundo do meu coração. É normal. Naquela época não se dizia do fundo do meu coração. Naquela época se dizia, eu amo você das minhas tripas, das minhas entranhas. Porque se entendia que o mais profundo do ser humano era as suas entranhas. Então, quando eu queria dizer que era algo profundo, algo verdadeiro, eu diria, das minhas entranhas. E por isso Zacarias fala aqui, das entranhas da misericórdia do Senhor. Se fosse dito hoje, a gente diria, do coração, ou do fundo do coração da misericórdia do Senhor. Ele, Deus, então, pelas entranhas da misericórdia do nosso Deus, com que o Oriente do Alto nos visitou. Com que o Oriente do Alto nos visitou. O que é isso? Oriente? Como assim? Relógio Oriente? O que é esse Oriente do Alto nos visitou? Oriente, meus irmãos, é outro jeito de chamar leste, né? Então nós temos aqui, imaginem os pontos cardeais. Leste, oeste, norte e sul. Quando nós olhamos para o leste, imagina o leste, Oceano Atlântico, África, e aí o que vem depois da África? O Oriente Médio. Por que é esse nome Oriente Médio? Porque está para o leste. Então, Oriente é leste, Ocidente é oeste. Então, por que nós aqui da América, da Europa e América somos chamados os ocidentais? E os asiáticos e os do Oriente Médio são chamados orientais, porque eles estão no leste e nós estamos no oeste. Então o que Zacarias está dizendo ali, com que o Oriente do Alto se levantou, ele está dizendo algo que vem do leste. O que vem do leste? Alto, o sol nascente. Se você pegar uma tradução mais nova da Bíblia, você vai ver que ali está escrito Deus que com o sol nascente nos iluminou.
Outra tradução vai dizer assim, com a luz da manhã nos iluminou. A aurora, como a gente diz. Lá no Rio Grande do Sul, a gente chama de aurora, que é a primeira, aquela estrela que a gente enxerga de manhã lá pelas 4 da madrugada, e a gente chama de boiadeira, que é a mesma estrela, na verdade, mas se enxerga no final do dia, porque é na hora de guardar o gado. Estrela boiadeira. É a mesma estrela. Mas é isso que Zacarias está falando aqui. Ele está dizendo, Deus iluminou com o sol nascente, ou com a estrela da manhã. Quem é a estrela da manhã? Jesus. Olha que maravilha. Zacarias aqui está falando sobre Jesus. E ele está dizendo assim, para que Jesus veio? Para iluminar os que estão assentados em trevas e a sombra da morte. Por quê? A fim de dirigir os nossos pés pelo caminho da paz. E aí Jesus mesmo diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eu sou a luz do mundo. Olha que interessante. Então esse cântico, irmãos, de Zacarias é maravilhoso porque ele resume o Evangelho. Se talvez a gente tivesse acesso só a esse cântico, já seria suficiente para nós crermos no Evangelho. E agora, depois que nós entendemos as partes desse cântico, nós podemos voltar e ver ali, naquela primeira parte que Lucas narra, e logo a boca se abriu e a língua se lhe soltou e falava louvando a Deus. Falava isso que nós acabamos de ver aqui em detalhes. E aí nós podemos ver por que agora todos sentiram temor. Zacarias foi usado por Deus para pregar literalmente o Evangelho, anunciando que nós fomos comprados, a nossa liberdade foi comprada, anunciando que o nosso inimigo foi derrotado, anunciando que o nosso pecado foi perdoado e anunciando que o sol, a estrela da manhã, raiou e iluminou aqueles que estavam em trevas, trazendo paz. Olha que maravilha de mensagem. E Zacarias, como eu disse, estava ali no limiar entre o Antigo e o Novo Testamento. Ele anunciou essas coisas cheio do Espírito Santo, mas de fato ainda Jesus não tinha nascido, de fato ainda Jesus não tinha morrido na cruz, de fato ainda Jesus não tinha ressuscitado. Mas logo depois disso, a igreja inaugurou com o Pentecoste, ou melhor, o Pentecoste inaugurou a igreja, e agora nós também somos cheios do Espírito Santo, assim como Zacarias, mas agora a gente já anuncia, isso aconteceu. Nós vivemos as promessas de Deus. E aí, assim como Zacarias anunciou essas coisas e louvou a Deus, cabe a nós também anunciar. E aonde a gente anuncia isso, a gente causa temor. Mas o que é esse temor? Não é medo. O temor é reverência. É ver algo diferente em nós, ver o brilho do Espírito Santo em nós. E assim entender a todos que esta mensagem é para todos, como ele diz ali na palavra dele, quando ele fecha, a fim de dirigir os nossos pés pelo caminho da paz. E aí Lucas, meus irmãos, fecha esse poderoso relato em uma linha, resumindo os próximos 30 anos da vida de João. Nós só vamos voltar a ver João de novo, ele já com 30 anos pelo menos, porque Jesus começa seu ministério com 30 anos e ele era 6 meses pelo menos mais velho que Jesus. E nós vamos voltar a ver João de novo com 30 anos. Mas Lucas, como é um historiador, ele diz, eu vou registrar aqui o que aconteceu nesses 30 anos. E no versículo 80 ele diz, e o menino crescia e se robustecia em espírito. Veja aqui que é em espírito com letra minúscula, portanto, não é que ele ficava mais forte do Espírito Santo, mais cheio do Espírito Santo. Ele crescia em espírito. Aqui nós podemos interpretar como ele ficava mais inteligente, ele ficava mais sábio, ele crescia em corpo e crescia em sabedoria. E esteve nos desertos até o dia em que havia de mostrar-se a Israel. Viveu nos desertos. Por quê? Exatamente não sabemos. Vou falar mais tarde sobre isso quando nós vermos os feitos de João, mas exatamente nós não sabemos as razões. O que nós podemos aprender disso é que o nascimento dele foi algo extraordinário. O nascimento dele marcou um momento de extrema atenção voltada a Deus. E a vida dele foi algo extraordinário também. Ele viveu nos desertos.
não sabemos por quanto tempo ele teve a companhia dos seus pais. Acredita-se que os pais deles morreram ainda quando ele era ainda uma criança ou um jovem, adolescente. O fato é que ele passou boa parte de sua vida nos desertos. E aí, irmãos, para fechar, o que nós aprendemos hoje? Primeira coisa que nós aprendemos é que quando o Espírito Santo entra na nossa vida, ele muda as coisas normais. Aquilo que assim era para acontecer na nossa vida, que tudo levava a crer, se esse sujeito continuar desse jeito, vai ser um bêbado, vai ser um fracassado, vai ser um idólatra, vai ser uma pessoa que a vida inteira a família daquela pessoa sempre teve problema e não teve um casamento duradouro, é um problemático. Nós somos o ponto final da estatística. Estatística não funciona para crente. Se a vida toda da nossa família foi uma desgraça, quando o Espírito Santo entra na nossa vida, ele muda tudo. Tenho certeza que muitos de vocês aqui têm história das transformações e das mudanças que o Espírito Santo fez na vida de vocês. Eu tenho testemunho disso. Vocês têm testemunho disso. É notório que quando o Espírito Santo entra na nossa vida, ele muda a história. Até aqui essa história estava indo assim. Até aqui essa história estava tomando essa direção. O fim seria trágico, mas agora mudou a história. Agora é outra história. E agora nós sabemos que nós somos libertos, que nós podemos dizer não para o pecado, que o nosso inimigo já está derrotado. Olha como é lindo saber isso. Nós lutamos uma luta que já sabemos o fim dessa luta. Nosso inimigo já está derrotado. Não é, irmãos, como a gente imagina que há uma luta nos céus e que toda hora os demônios estão lutando. Não é assim. Deus é soberano. Se há luta, se há batalha, é porque Deus permitiu pelo seu propósito, mas Deus está no controle de tudo. Algo que me consola muito quando eu estou passando por uma luta, por uma dificuldade ou algo assim, eu sempre penso, a soberania de Deus. Se eu estou passando por isso, é porque Deus está permitindo. Não é fácil, eu sei. Cada um de nós tem as nossas dores, tem as nossas lutas. Mas Deus está no controle de tudo. E eu quero que você pense sobre isso. E assim como Zacarias, como nós também somos cheios do Espírito Santo, que a gente possa ser usado por Deus para anunciar essa verdade. E que a gente também possa dizer, olha, mundo que está sem esperança, mundo que está perdido, mundo que não vê mais alternativa, a luz raiou. Eu tenho aqui, mundo, uma resposta para você. Eu tenho aqui uma esperança para você. Eu tenho aqui um caminho da paz. E esse caminho da paz não é luta, não é armamento, não é poder, não é dinheiro, não é política, não é influência. O caminho da paz é Jesus Cristo. Amém, meus irmãos? Vamos colocar em pés. Querido Deus, amado Pai, em nome de Jesus Cristo eu te agradeço pela oportunidade, Pai, de ouvirmos a Tua palavra. E peço que o Teu Espírito Santo, Senhor, complete essa mensagem, esse entendimento em nossos corações. Eu estou aqui, Senhor, em nome de Jesus, orando e intercedendo pelos meus irmãos. Que, Senhor, esta palavra produza frutos em suas vidas e que eles sejam, Pai, convencidos de que são libertos do pecado, de que são salvos por Ti e de que têm uma nova vida para fazer a diferença nesse mundo, Pai. Usa-nos para levarmos essa mensagem, essa boa notícia a muitas pessoas, Pai, e assim possamos fazer com que o Teu reino cresça e o Teu nome seja glorificado. Em nome de Jesus, amém.